Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. O título que vocês viram no vídeo é este mesmo: Os Sete com do Novo Testamento. Para que você possa entender, vamos primeiramente ao texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que fala sobre a doutrina da união com Cristo. Vamos desenvolver algumas considerações a respeito dos sete com do Novo Testamento. Como eu disse, diz assim no versículo 20: Já estou crucificado com Cristo. No verso 20 deste capítulo, o apóstolo Paulo diz que ele já não vivia, porém Cristo vivia nele. Já estou crucificado com Cristo e vivo já não eu, mas Cristo vive em mim. Que maravilhosa identificação do salvo com o Salvador. O outro texto se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 20 também. Note que vamos ver agora o segundo com. Se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Essa expressão que nós achamos em Colossenses vai exortar neste verso, porque o apóstolo Paulo fala sobre o crente a que não sobrecarregue a sua vida com as coisas deste mundo, e o argumento é muito bem feito. Diz ele que, se o crente já morreu virtualmente, assim deve portar-se como defunto, isto é, como morto, e não como vivo. O morto nenhum interesse toma nas coisas deste mundo, e o crente, da mesma maneira, por estar morto com Cristo, não deve deixar-se prender pelas coisas mundanas. O terceiro ponto se refere sepultado com Cristo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus e eis o destaque. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade divina. Tratando do batismo em Romanos 6, versículo 4, usa o apóstolo desta expressão sepultados com Cristo, ou seja, com Ele, uma referência a Cristo Jesus. É pelo batismo que o crente simboliza a sua morte com Cristo. É tão íntima a união do crente com Cristo que ele o acompanha em tudo. Crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo. O quarto com se encontra em Efésios, nesta epístola, portanto, no capítulo de número 2, versículo 5, que vai nos dizer o seguinte: Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, vivificados juntamente com Cristo. Neste caso, as palavras que se leem neste capítulo 2, versículo 5, ensinam que o homem natural, estando morto nas suas ofensas e pecados, é vivificado juntamente com Cristo por Deus. Neste caso, o homem natural precisa ser o quê? Crucificado com Cristo, morrer com Cristo, sepultar-se com Cristo, vivificar-se com Cristo. E todos os seus passos devem ser dados, consequentemente, com Cristo. Vamos para o próximo que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 1. Se fostes ressuscitados juntamente, olha o destaque, com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, isto é, à direita de Deus. Observamos nesta expressão que Cristo venceu a morte depois de uma luta tremenda, queria a morte
vou dizer assim, guardar tudo quanto tinha em seu poder, mas Cristo a venceu. E por causa desta vitória, o crente é ressuscitado com Cristo. Vamos para o sexto com. Se refere agora, uma vez mais, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 17. Note bem o que vai nos dizer a palavra de Deus. Vou deixar destacado desde já o com, e ser filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele, isto é, numa referência a Jesus, sejamos glorificados. Mas fala aqui sobre padecer com Cristo. Se porventura com ele padecemos, é uma expressão encontrada justamente nesse capítulo, versículo 17, que vai indicar que, embora não tenha a morte espiritual poder para dominar o crente, ele tem de padecer com Cristo. Se a gente associar aquele texto do próprio apóstolo Paulo, quando diz no capítulo 1, versículo 29 de Filipenses, porque a vós foi gratuitamente concedido em relação a Cristo, não somente nele crer, como também padecer por ele. A vida cristã é uma vida de padecimento com Cristo também. Mas o sete com que nós vamos terminar, conforme a proposta, se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo de número 17. Note que nós temos o seguinte: e se filhos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros, se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Primeiro aqui, na verdade, foi o com ele padecemos. E agora vamos enfatizar corretamente, com ele sejamos glorificados. E ainda aqui, em Romanos 8,17, que fala sobre este último com. Depois de todos os sofrimentos, seremos também glorificados com Cristo. Separados de Cristo, não há vida espiritual, porque, segundo nos ensina o Novo Testamento, o crente é crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo, vivificado com Cristo, perseguido com Cristo, que é a ideia de padecer com Cristo, e finalmente glorificado com Cristo. E eu termino com aquela palavra da parte de Jesus que diz: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. De modo que a gente fez algumas considerações a respeito da doutrina da união com Cristo Jesus. Espero que tenha apreciado a palavra de Deus e que esta possa realmente suprir toda necessidade espiritual que porventura há em seu coração, na sua mente, e que você possa cada vez mais buscar sempre na fonte certa, na bendita palavra do Senhor, o alimento espiritual para a sua alma. Deus o abençoe rica e abundantemente, pois é a minha oração, é também o desejo do meu coração.